Boa noite, minha gente. Passando para deixar para vocês aqui uma meditação, né? Dos tempos vindouros, do que passamos, né? Do que vamos passar ainda, do que recebemos do Senhor e de tudo que Deus nos fez, né? Nessas gerações passadas que foram passadas para nós, né? Nos dias de hoje, para nos adequarmos à palavra de Deus, realmente. Que fica em Mateus, não é? Capítulo 2, que estamos no dia 1º de dezembro, que fala sobre o nascimento de Jesus, não é? E sabemos que essa data, dia 25, comemora-se o nascimento de Jesus, não é? E não podemos deixar passar batido de falarmos essa palavra para vocês, do nascimento desse homem tão importante para a gente, tão importante, tão clemente a Ele mesmo e ao Senhor, seu Pai Deus, né? E também ao seu Espírito Santo. Por quê? Se nós não aprendêssemos a palavra dele, nós não seríamos felizes, só ia ficar apavorados mesmo e para trás pelas coisas que passamos e tudo que vem e vemos por nossa frente. Então, vamos em frente. Mateus 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, Deus nasceu, não é? Como Jesus, como seu filho, para nos dar a oportunidade de renascermos junto com ele, né? Todas essas datas comemorativas, né? Não só o Natal, né? Que Natal vem de nascimento, e não só nessa data do Natal, mas em todas as outras datas de renascimentos, dos nossos aniversários, né? Dos filhos de vocês, né? E em todas essas datas o Senhor está presente conosco. Por quê? Se nós não nos adequarmos a esses interesses espirituais, nós não seríamos felizes. Então, sabemos que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né, em Judá, para nos mostrar o quanto ele é importante para nós, quanto ele é importante para nos fazer perceber o quanto somos desesperançosos, o quanto somos, né, acanhados para certas coisas que Deus nos fez e nos dá. Então, para sabermos se nos adequamos à palavra do Senhor, temos que orar, vigiar, né? E cuidar dos nossos descendentes, né? Dos nossos parentes e entregá-lo na mão do Senhor. Porque se não entregarmos os nossos parentes na mão do Senhor, né? Não se cumpre a palavra que nos diz que serviremos ao Senhor, eu e minha casa, ou tu e tua casa servirão ao Senhor. Amém? Então, Jesus nasceu para nos apacentar, para estar conosco, para nos julgar também. A palavra diz que ele não nos julga, mas ele julga, porque através do que fazemos é que sabemos se estamos sendo julgados pela palavra de Deus ou não. E a palavra de Deus é quem nos julga realmente. Realmente não é Jesus, mas foi a palavra que ele deixou escrita. Não é porque Jesus já está no céu, já está lá guardadinho, esperando por nós. E se nós não nos adequarmos a aprender essa palavra maravilhosa, esse significado tão importante que vocês já sabem, já estudam, já fazem, né? Não só nas escolas, né? Mas em outros ambientes, nós sabemos que somos tementes a Deus, e quanto mais formos tementes a Deus, mais prosperamos, mais praticamos a bondade. Amém? Então,
Sabemos que muitos são os julgamentos que nós passamos. E às vezes merecemos mesmo, mas tem vezes que também não merecemos. Mas Jesus foi o único que não mereceu julgamento nenhum. E mesmo assim ele foi julgado, foi atirado, não é, ali aos soldados romanos para ser afrontado por todo o povo e até o seu próprio povo judeu, né, o afrontaram e falaram dele. E disse o que não presta de Jesus, tão santo que veio para salvá-los, que Jesus só ia salvar mesmo Israel e nós iríamos ficar para trás. E não vamos ficar para trás porque Israel não quis e ainda mandou julgá-lo, não é? E deixou na mão dos romanos para que os matasse. E realmente eles foram mortos pelas mãos dos romanos, né, minha gente? Os soldados que os mataram. E nós sabemos que os outros só fizeram lavar as mãos e foram passando ele para frente até a própria multidão julgá-lo e dizer crucifica no lugar de Barrabás, né? Porque a morte era para Barrabás e não para Jesus. Mas nós sabemos que esse príncipe dos judeus e nosso príncipe também, por isso que somos príncipes e princesas, porque nós somos co-irmãos de Jesus, né? Nós vamos herdar o céu junto com ele, porque Deus nos adotou. Através da nossa fé é que somos filhos de Deus, porque se nós não tivermos fé, nós não nos tornamos filhos de Deus jamais, né? Só somos filhos de Deus realmente quando temos fé, quando seguimos, quando servimos, quando praticamos a palavra da verdade, né? Porque mesmo se nos acontecer algum mal e nós estivermos certos, não nos acontecerá nada. Muitas foram as provações que eu passei por causa desse Jesus, por causa da minha vida que ele me deu. Que vida da peste tão transtornada, né? Sem ser apacentada, sem ser adornada, sem ser apanhada por alguém. Só fui apanhada por mim e por ele mesmo. Só Jesus que me apanhou, que me guardou, que me julgou, que me criou, que eu me criei praticamente sozinha mesmo. Então, quem me criou foi o próprio Espírito Santo. Por isso que eu sigo fielmente. Mesmo praticando algumas coisas que possa ser que não o agrade, que a gente não sabe se tudo que fazemos agradamos ao Espírito Santo. Mas mesmo com todas essas coisas, nossas falhas, porque todos nós somos falhos realmente, né? Sempre tem aquele momento que a gente pode fazer alguma coisa que Deus não goste, porque somos seres humanos e nenhum de vocês, nem eu, somos capazes de fazer as bênçãos 100% como Jesus fez. Nós só fazemos de repente mesmo, quando Ele nos dá poderes, feito Ele me deu, feito Ele nos dá, e também pode dar a vocês, católicos, apostólicos romanos, né, se buscarem, se orarem, né, se crerem, né, se vocês fizerem tudo o que eu faço, tudo o que fazemos, né, tudo que lemos, que vocês também leem, mas só não praticam, só deixam lá na igreja mesmo, né? Não estou julgando vocês, estou só apacentando vocês através de Cristo, porque eu também sou falha, não é? Eu não guardo mágoa de ninguém, graças a Deus passei por muitos apuros, mas nunca precisei julgar ninguém, nem passar a perna em ninguém, nem derrubar ninguém para seguir à frente. É tanto que eu continuo no mesmo caminho realmente, e nem riquezas tenho, né? E nem presta, porque quando temos riqueza, nada nos acontece além de sermos roubados por ladrões, por empresas, né? E por muitas outras pessoas, porque quando somos ricos, nem nos lembramos de Jesus mesmo. Então, às vezes só precisamos de algum emprego, né? Alguma coisa que nos faça ir à frente, pagar nossas contas, né? E cuidar, né, do nosso dia a dia realmente, que só fazendo isso, nós já sabemos que Cristo está conosco, está nos regendo, está nos guardando, está nos apoiando e não deixa nos acontecer apuros jamais. Ele já me deu muitos livramentos, muitas coisas já aconteceram, já se passaram na minha frente, não é? E eu só fiz sair de lado mesmo, e o Senhor nem me deixou em apuros, nem fez nada que eu não quero. Ele só fez tudo que eu queria mesmo, para a glória de Deus, mesmo pobre, mesmo em apuros,
mesmo com o marido que não preste, só quem prestou foi minhas filhas mesmo, e eu nem me reclamo dele, né? Só digo assim porque às vezes temos maridos que eles não cuidam muito bem da gente, e eles também não foram nem cuidados, feito o meu não foi, e o bichinho não sabia nem o que era cuidar, não é? Ele só veio a aprender o que era ser cuidado e cuidar depois de mim mesmo, por isso que eu não o julgo, não é? Mas sempre conversamos sobre essas coisas, não é? Que nos passa, que nos acontece, e vamos à frente, conversando é que se entende, não é? Conversando é que nós resolvemos nossas aflições, nossos apuros, não é? E tudo isso é aprendizagem para a nossa vida, para que Deus esteja conosco daqui para frente. Por isso, voltando à palavra, veja, Jesus nasceu, mas o rei Herodes não queria seu nascimento. Ele queria matá-lo, porque sabia que Jesus ia tomar o lugar dele, né? Não das posses que ele tinha, mas espiritualmente, porque todo o povo seguia, né, fielmente ali, cegamente, e fazia o que ele queria, que no tempo dos reinados era assim mesmo. As pessoas seguiam os reis e faziam o que eles queriam, né, até matar, matavam, destruir as pessoas, as casas, todas as coisas. Então, se ele tivesse matado Jesus, nós estaríamos, né, sem nossa salvação. Mas sabemos que Deus o mandou para ficar conosco, não é? Para nos salvar, para nos alimentar, para nos guiar e para que nós, nos dias de hoje, nos juntamos, não é? Nos aconselhamos, festejamos, nos acolhemos, né? E uns até se presenteiam, outros não, mas está tudo bem. E se ele não tivesse nascido, né? Não teria se cumprido a palavra que Deus deixou. Se cumpriu o nascimento de Jesus, né? Também se cumprirá a promessa que ele nos fez de vir nos buscar mais para frente. E nos alimentar realmente, mas no céu. Que ele guarda banquetes lá para nós. Ele está preparando o lugar já, que a casa já está preparada, mas ele vai preparar, né? Para cada um a sua casa, para que ninguém fique de fora do seu chamado quando estiver lá com ele. Então, o que nos ensina essa história do Natal? Que esse mês é um mês natalino, mês das coisas vindouras, né? Mês dos finados também, que está findando todas as coisas que passamos no ano, e vai se renovar todas as coisas ano que vem e em outros anos também. Então, esse nascimento, né, desse príncipe tão querido por nós, tão amado, né, por nós, e outros não o amam realmente, né, só passa de lado mesmo, nem passa de frente, feito nós combatemos por Jesus de frente mesmo com vocês, né, e pode ser qualquer tipo de pessoa mesmo, nós estamos lá com a palavra de Deus, revogando, né, orando, ensinando, e é isso que Jesus quer da gente realmente. Então, isso nos ensina que Deus, ele fala de diversas formas aos homens, de diversas formas a gente prega a palavra, a gente ensina, e até frase ele nos dá, feito eu já tenho feito para vocês várias vezes, e vou continuar a fazer até elas terminá-las, né? Aos sábios, por meio de uma estrela, Deus falou aos sábios através de uma estrela, que aqueles homens, eles estudavam os astros, né? E através dos astros, eles viram a estrela, né, de Jesus. Ensinou também, falou de diversas formas a Simeão pelo Espírito Santo, né? E que verdade deve ser buscada seriamente. Jesus ensina que a verdade deve ser buscada, né? E temos que ser sinceros nessa busca, né, tão oculta e tão apanhada por nós mesmos. Os sábios vieram de muito longe, né? Não eram reis magos, eram os magos, porque eles eram estudiosos, né? E era chamado de magos naquele tempo, e eles estudavam os astros. No caso, eles eram astrônomos, né? Então, os sábios vieram de muito longe, vieram visitá-lo, vieram seguindo aquela estrela que eles tinham visto, né?
através do deserto e vieram reverenciar Jesus. Por isso que temos que reverenciar só Jesus mesmo no Natal. Né? Às vezes falando de nossas vidas, de coisas que passamos, mas só Jesus é reverenciado através de nós. Os pastores deixaram os rebanhos. Né? Tiveram pastores de ovelhas também, que vieram visitá-lo, não é? Esses astrônomos também eram os pastores, esses pastores de ovelhas, então eles vieram visitá-lo, vieram andando, caminhando, trouxeram, né, presentes para ele, que vocês já sabem os nomes, já é bem conhecido. Né? Ensina também que a fidelidade e a adoração a Deus, né, é muito importante. Os sábios adoraram pelas suas ofertas, está lá em Mateus 2,11, né? Eles trouxeram ofertas para o Senhor, trouxeram presentes para Jesus, né? Vieram honrá-lo, reverenciá-lo. Então eles vieram a Jesus e não Jesus foi até ele em espírito. Por isso que temos a nossa igreja, então nós temos que ir a Jesus, porque ele também habita conosco na igreja, não é? E quando nós não vamos a Jesus, ele está conosco no nosso lar. Aí só nesse momento que ele está conosco realmente através do seu Espírito Santo, né? Os pastores deram glória a Deus. Quando viram aquele menino, né? Está em Lucas 2:20. Eles deram glórias a Deus porque sabia que ali estava reverenciando o pastor certo, o nosso regente, né? Tão inexperiente e experiente ao mesmo tempo, que ele não ensinou mais quando era criança, porque era um só, né? Ele se perdeu dos seus pais, ia para sinagogas, né? Ele ia para todos os lugares, todos os cantos, ensinar a palavra, não é? E todos o reverenciavam e outros não, outros os criticavam, feito fazem conosco também, e nós nem nos importamos, temos que fazer como Jesus realmente nessa parte. Temos que ignorá-los, né? Não importa quem seja, né? Não estamos criticando ninguém, mas sabemos que nós somos muito criticados realmente por todos aqueles que não aceitam o evangelho de Cristo, né? Não aceitam viver o evangelho, mesmo com nossas falhas, porque tem falhas, minha gente, que não sai da gente mesmo, né? E se nós não seguimos Jesus, mesmo com as nossas falhas, ele não vai nos moldar para quando estivermos envelhecidos, nós ficarmos, mais reverentes a ele. Por quê? Se morremos novos, né? Morremos sem reverência, nós sabemos que já estamos sem salvação mesmo. Mas se morremos mais velho, ele nos dará tempo a nos converter, a nos corrigir dos nossos erros, que às vezes queremos mesmo fazer algumas coisas, não é? E se ele nos der tempo, nós fazemos mesmo, e depois nos colocamos no nosso lugar, né? E vamos reverenciá-lo e vamos o curti-lo, né? E recebê-lo como nosso pastor, presidente universal das Assembleias de Deus, de todos os tempos, que toda assembleia é uma só, toda igreja é uma só, porque no céu não vai ter repartição de igreja, não vai ter placa de igreja, né? Não vai ter tecla para dizer você não vai, você sai, você fica, não. No céu vai todo mundo junto e vamos estar todo mundo junto lá, né? Seja católico, apostólico de Cristo, seja católico, apostólico romano, que tem os que se convertem verdadeiramente e sabe o que fazer da vida e faz certo, e mesmo quando erra, acerta, e às vezes tem uns errados também vão estar lá, porque Jesus salvou até o da cruz, que não deu tempo nem ele se converter de verdade. Ele só pediu que Jesus lembrasse dele e quando fosse para o paraíso, Jesus o disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não podemos julgar ninguém, né? Ninguém mais nem menos, porque todo pecado tem o mesmo peso. Não tem pecadinho, pecadão, bonzinho, certinho, bonzão, não. Todos temos o mesmo peso diante de Jesus, diante desse nascimento, diante desse regimento, diante desse patrimônio que ele vai nos dar mais para frente, e diante desse rei Herodes que não quis que ele nascesse, e Deus disse: meu filho vai nascer e ainda vai afrontar vocês e vai ser vencedor, para que vocês fossem vencedores também. Por isso que vamos ser vencedores, e somos vencedores em Jesus Cristo realmente, porque nada nos acontece, só quando ele quer mesmo. Quando ele quer, acontece, acabou e pronto. E ele nos guarda e está tudo certo. Amém? Deus abençoe. Vamos reverenciar esse Jesus. Vamos louvá-lo. Vamos viver esse mês amado. Amém? Glória a Deus.